Boa noite, meu nome é Vitor Rian Vieira e eu trouxe aqui a primeira candidata para fazer essa entrevista, para fazer o podcast, para falar de um assunto que é bastante sério, né? Que é a questão psicológica com o trabalho. Eu peguei especificamente o burnout, que é o mais comum, né? É o principal, e é isso. Se apresenta aí. Boa noite, meu nome é Rayane, eu sou médica. Atualmente eu sou residente, faço residência em clínica médica. Então, para a primeira pergunta, eu separei, né? Então ficou, como médica, de que forma você acha que pode identificar sinais iniciais de burnout em alguém? Bom, os sinais iniciais, às vezes, eles são muito difíceis de ser identificados pela própria pessoa, que vai, vamos dizer, se acostumando com a situação e levando ali o dia a dia. Então, é algo que a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes passa batido mesmo. Mas a pessoa tende a sentir uma exaustão extrema, tanto física quanto mental, ter dificuldade para dormir, às vezes algumas alterações com a questão da alimentação, ter um apetite aumentado ou diminuído, ter um Uhum, sentimento de insegurança, uma sensação como se fosse de fracasso, ter uma tendência a pensamentos mais negativos, alterações no humor. Muitas vezes a pessoa tende a ficar mais isolada, procurar ficar mais isolada. uhum. Mas, assim, o primeiro. Acho que o primeiro sinal que dá mais acende o alerta, assim, essa exaustão mesmo. Que muitas vezes só outras pessoas podem perceber antes que a própria pessoa entenda que tem algo errado na situação ali. Entendi. É bem parecido com sintoma de depressão, né? Desses problemas psicológicos mais sérios, né? É bem similar mesmo. Sim, sim, tem. Inclusive, entra como um diagnóstico diferencial, né? O transtorno depressivo entra como um diagnóstico diferencial do burnout, porque eles são muito semelhantes. Então, assim, é importante a gente lembrar que o diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional, né? Uhum. A pergunta que eu separei aqui é mais na questão da sua área mesmo, né? Que foi a seguinte: em sua opinião, existe uma normalização do cansaço extremo e da exaustão na área médica? Como isso impacta a saúde dos profissionais? Eu acho que com certeza, assim, na área da saúde, principalmente entre os médicos, a tendência é de ter cargas horárias muito grandes. Por exemplo, eu que estou na residência agora, é, a residência ela tem como carga horária, né, pelo MEC e tudo, assim, no papel, uma carga horária máxima de 60 horas semanais. Mas é muito difícil ter uma residência que faça só 60 horas. Então, assim, Uhum, geralmente são muito mais do que 60 horas por semana, que seriam aí, vamos colocar, 12 horas de segunda a sexta, assim. uhum, E existe essa normalização de que o médico trabalha demais, que tem que trabalhar à noite, que tem que trabalhar final de semana, e uma certa. Acaba causando um certo sentimento de culpa, sabe? Quando existem momentos para descanso, momentos para lazer. Então, existe sim essa normalização e isso acaba fazendo com que seja mais difícil também reconhecer o burnout, sabe? sim. Entre próprios profissionais de saúde. Porque acaba que, tipo, a pessoa estando lá, ela vê como se fosse uma obrigação tá para ajudar todo mundo, né? Então, quando a pessoa tira um tempo para ela, tem o que você falou, né? Que é muita culpa de. Porque, tipo assim, meio que um descanso que você tira, você podia estar ajudando alguém, né? Por exemplo. Sim, sim. E além dessa culpa de estou tirando um tempo para mim, poderia estar ajudando alguém, existe esse sentimento de que o médico tem que trabalhar o máximo de tempo possível. Uhum, E oportunidades de trabalho geralmente não faltam, mesmo que as condições do trabalho não sejam muito saudáveis. sim. As oportunidades sempre aparecem. Então, assim, existe uma certa dificuldade também em dizer não para oportunidades de trabalho, sabe? Uhum, Então, que muitas vezes o pessoal da saúde
tem vários vínculos de trabalho em vários hospitais, vários cargos diferentes, e aí vai acumulando isso e quando a pessoa vê, tá deixando ela mesma de lado, né? Uhum. Aqui eu coloquei como o burnout pode afetar o desempenho pessoal da pessoa. Bom, considerando que o burnout seja esse processo de exaustão, tanto física quanto mental, ele atrapalha não só no desempenho profissional, né? Porque a pessoa passa a ter uma relação com o trabalho de que, como é que eu vou dizer, uma relação difícil ali com o trabalho, uma relação mais conflituosa, em que fica muito mais difícil se levantar todos os dias e ir ali para o trabalho, porque é um ambiente que a pessoa não vai se sentir bem. Uhum. Então, assim, mesmo que a gente fale, ai, tô com preguiça de levantar hoje, ai, queria ficar na cama e tudo, é uma sensação completamente diferente de quando a pessoa entra nesse esgotamento, assim. Que Sim. ela realmente não tem mais prazer nenhum de ir para o trabalho, nas atividades que são feitas, né, durante o trabalho, e prejudica também no desempenho pessoal, nas relações interpessoais, porque a pessoa quer ficar mais isolada mesmo, fica com essa sensação de negatividade, com essa sensação de insegurança. Então, eu acredito que assim, prejudica em todos os âmbitos mesmo, relação com a família, relação com os amigos. É, Com certeza. é isso. Eu coloquei também quais são as consequências a longo prazo se ele não for tratado ou prevenido. O que você acha? Bom, a longo prazo, pode se desenvolver também outros transtornos psicológicos, além do próprio burnout, pode acabar vindo aí um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo associado. Uhum. A pessoa pode iniciar também o abuso de substâncias, de álcool, cigarro ou drogas, ver aquilo como uma válvula de escape. É, É bem comum, né? Médicos usarem drogas. Eu acho que eu já vi muito sobre isso. Tipo, usar droga pesada mesmo, né? é, Pra, pra tentar disfarçar, né, cara? existe existem estudos que eu não vou lembrar agora assim de cabeça, mas Uhum. existem estudos que, por exemplo, mostram que entre os médicos e os estudantes de medicina, então mesmo antes de já estarem formados, o abuso de substâncias é bem maior do que em outras áreas. Entendi. E além do álcool e do cigarro, tem outras drogas que são lícitas, né? São medicamentos. E existe uma certa facilidade dos médicos de ter acesso a esses medicamentos, né? Sim, Então, com assim, certeza. remédio para dormir, esse tipo de coisa, existe essa facilidade, vamos dizer assim, de ter acesso. Então, esse é um problema muito, muito grande, muito comum, assim. É, que tipos de apoio ou políticas você acha que as instituições de saúde deveriam oferecer para prevenir o burnout? Bom, eu acho que a primeira coisa a gente precisa falar sobre o burnout. Eu acho que existe ainda é uma coisa muito velada ainda, que não se fala muito claramente. Uhum. Fica muito aquela coisa de, é meu trabalho, eu tenho que fazer meu trabalho, é isso aí. É o que tem, vamos embora. Mas as coisas não precisam ser assim, sabe? Uhum. Mesmo que a resposta não seja tão simples como sai do seu trabalho, troca de trabalho. A gente sabe que as coisas não são tão simples assim. É importante ter dentro do serviço um ambiente que um ambiente, vamos dizer assim, que seja não seja tão desgastante, né? E Sim, exige esforço, claro, com exige certeza. esforço de quem está nessa rotina ali, é, que muitas vezes a pessoa não queria estar ali, né? Isso não estou falando só dentro da área médica, mas de trabalho no geral. Às vezes a pessoa ela visa estar num outro tipo de serviço, numa outra área, mas é o que ela tem para estar Sim, ali agora, né?
A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro. Não tem como ser hipócrita e dizer que não, né? No capitalismo gira em torno do dinheiro, então as pessoas precisam trabalhar. Então, acho que é importante ter essa relação amigável entre as pessoas que estão, né, dentro do trabalho e ter, quanto a políticas de saúde, assim, acho que principalmente falar sobre o burnout mesmo, porque muitas pessoas sofrem com a doença e não sabem que estão tendo ali uma síndrome, né? Uhum. E aí facilitar também, assim, formas de que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde, principalmente a parte de psicoterapia, né, acompanhamento com psicólogo, eu acho que é fundamental nesse momento, assim, é muito importante. Com certeza. Eu vendo de fora, eu vejo o quão, tipo assim, o quão, como posso dizer, oculto é, sabe? Tipo, eu acho que devia ser mais aberto, ser mais falado, assim, porque é muito importante, cara. Isso não só na área da saúde, né? Mas, tipo, pra tudo, sabe? Eu acho que seria, é muito importante. Aí eu coloquei, quais práticas, mais fácil, quais dicas, né, de autocuidado você daria para médicos que estão em início de carreira? Bom, eu acho que é, não se deixar levar essa banalização que existe desde a faculdade, na verdade, de que a gente não pode tirar tempo para a gente, de que a gente tem que estar ali o tempo todo vinculado ao trabalho e, assim, saber separar. Existe tempo para trabalhar e tem que existir tempo para a gente. Tempo para a gente isoladamente, como pessoa mesmo, tempo para a gente como parte da família, tempo para a gente como amigos dos nossos amigos, como relacionamento em casal. Então, assim, precisa separar esse tempo. Esse tempo ele precisa existir, não é quando der eu vou fazer isso. Porque esse quando der ele vai sendo muito normalizado. Uhum. Sim, quando se assusta, muita coisa já ficou para trás e não tem como voltar atrás, né? Eu acho que também fazer atividade física é muito importante para prevenir problemas psicológicos nesse sentido, também ajuda muito na questão da ansiedade, da depressão. Se alimentar bem também faz parte, dormir bem e acho que um hobby também, sabe? Aí, né, vai Uhum. muito de pessoa para pessoa, assistir um filme, sair para ir na cachoeira, conhecer um lugar novo. Aí vai muito do que a pessoa consegue ter acesso, do que ela gosta, né? Mas é essencial, assim, ter esses momentos. E para finalizar, sobre a questão da nossa área, que é a área com tecnologia, normalmente a gente trabalha muito de casa, né? Tem mais conforto. Você teria alguma dica que, além dessas que você já deu, né, que já incluem, alguma coisa que poderia ajudar, né, pra gente e tal, pro nosso futuro? O que você acha? Bom, eu acho que isso de trabalhar em casa, a princípio, nessa tendência que tem do home office hoje em dia, a Uhum. princípio é algo que pode ser visto como uma coisa muito boa, e eu Sim. acho que né, realmente tem suas partes muito, muito boas, mas a gente tem que ficar de olho vamos dizer, nas possíveis consequências, né? A primeira coisa é que você passa a não ter aquela relação que a gente costuma ter no dia a dia com os colegas de trabalho, A né? interação, né, mas... Uhum. Exatamente, interação com outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa pode começar a se isolar demais porque ela está em casa e o ambiente de trabalho dela é em casa. Então, é importante ter outras atividades para ter interação social. A gente né? Nós somos indivíduos sociais que têm que ter relação mesmo com as pessoas. Então, assim, eu gosto de fazer uma luta, vou fazer um Muay Thai, um Jiu-Jitsu, porque naquele horário ali, se eu for treinar, sei lá, todos os dias, ou se eu for treinar 3 vezes por semana,
eu sei que eu vou ter uma interação legal com outras pessoas, né? Que Uhum. estão além ali do nosso ciclo de família e amigos, assim, mais próximos. E a outra coisa que eu acho que a gente precisa ter cuidado também com essa questão do home office é começar a confundir um pouco o trabalho com o descanso, sabe? Sim. Porque o ambiente vai ser o mesmo, né, teoricamente. Então, acho que é importante, assim, ter horários. Acho que criar uma rotina pode ajudar também nesse sentido de rotina e tentar dentro da casa ter um ambiente para trabalhar. Claro que às vezes não é possível, né, a pessoa ter, não sei, só uma Um sala ou um quarto, escritório, né? isso, um escritório só para o trabalho, mas é importante assim, olha, estou no meu horário de trabalho, agora eu vou fazer meu primeiro turno, sei lá, de 8 a meio-dia. Eu vou sentar em tal lugar e aí agora eu vou fazer meu trabalho. De meio-dia a, sei lá, meio-dia a 1 hora, meu horário de almoço, eu não vou mexer com as coisas do trabalho e vou almoçar e fazer outras Sim. coisas que eu queira fazer. Então, assim, eu acho que os pontos principais do home office seria isso, sabe? Uhum. Separar os momentos de descanso e de trabalho, porque a princípio pode parecer interessante, sabe? Isso de, tô trabalhando, mas vou deitar aqui na minha cama, vou deitar aqui Sim. no sofá para relaxar. Mas aí o problema é que quando você realmente estiver descansando, a gente não vai ter dificuldade de entender que aquele é um momento para descansar. E oportunidades para ter relação com outras pessoas também. Acho que isso é talvez o mais importante, assim. Com certeza. Então, muito obrigado, Rayane, pela entrevista aí. Muito obrigado pelas palavras. E é isso. Imagina, espero ter conseguido acrescentar alguma coisa aí, ter conseguido é, incentivar de alguma forma, né, que a gente fique mais atento aí a esses sintomas e procurar ajuda, né, ajuda médica, ajuda psicológica, que é fundamental o auxílio profissional aí nesse momento. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Vamos começar a entrevista com uma breve apresentação sua. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Jorge, tenho 24 anos, trabalho na área de bancos de dados há aproximadamente 4 anos, mais especificamente na área de integração de dados. Minha formação ainda é superior incompleto, tá? Já passei por sistemas aí na UFJM, mas por questões assim da vida, né? Tive que transferir para PUC Minas e lá estou cursando tecnólogo de banco de dados, com formação em 2026. Você já teve sinais de esgotamento, como exaustão ou falta de motivação? Como percebe esses sinais? Sim, eu já senti, já tive esses sinais. Eu acho que é muito comum na área de TI, isso devido a vários fatores. Um deles é que, como boa parte das pessoas, né, de TI trabalha remotamente, o seu responsável ali, né, o seu chefe, ele te passa muitas tarefas, acaba te cobrando muito, porque é uma forma dele conseguir te controlar dentro da sua casa. Né? Então, se ele te mantém sobrecarregado, ele sabe que está ali no computador o tempo todo e muitas das vezes tu recebe tasks com um prazo irreal. Então, tu acaba trabalhando mais do que aquelas 8 horas por dia para conseguir entregar um trabalho de boa qualidade até a data final. E caso tu não entregue, tu será substituído. A área hoje não é regulamentada, então isso facilita para que as pessoas sejam substituídas, principalmente no começo de carreira. Sua empresa oferece alguma política ou programa de suporte para o bem-estar mental, como workshops ou acesso à terapia? Não, a minha empresa não oferece nenhuma política, um programa com esses fins, mas é muito da minha experiência. Tá? Tenho colegas que trabalham em outras empresas, que são empresas mais modernas, vamos dizer dessa forma, né? E que têm esses programas. Mas, assim, as duas empresas que eu passei nesses 4 anos foram consultorias e que nós prestamos um serviço terceirizado. Então, basicamente, a gente fica mudando de cliente, assim, muito rápido, né?
Esse cliente que eu estou atualmente, eu estou nele faz mais de ano, na verdade. Mas como a gente sempre está trocando de cliente, o cliente, assim, não está se importando muito com a saúde do colaborador, né? Ele está basicamente pagando a empresa para receber um profissional que cumpra a tarefa. Então a gente não tem essas políticas, tá? É muito comum de consultoria não ter isso. Como é a cultura de descanso e desconexão na sua empresa? As pausas são incentivadas e respeitadas? Não, como foi dito anteriormente, minha empresa não tem nenhuma política ou programa para esses fins, né? Então, não pode ter dia ruim no trabalho. Tem que basicamente chegar lá, trabalhar, cumprir sua função. No final do mês tu recebe, né? Essa que é a nossa motivação. Você sente que consegue desconectar do trabalho completamente nos seus momentos de lazer? Ou há uma pressão para estar sempre disponível? Então, há dias que é possível sim, desconectar 100%, né? Quando acaba ali o horário de trabalho. Mas há dias que não, também. Por quê? Pelo menos assim, no meu cenário, quanto mais tempo tu trabalha, quanto mais tempo tu tá no mercado, dentro de uma empresa, tu vai adquirindo responsabilidades. E com isso daí, tu acaba se tornando sobrecarregado e às vezes tu é responsável pelo cumprimento de uma determinada demanda que demora horas. Então, um exemplo que eu tive ontem, eu estou participando ali de um desenvolvimento de um projeto onde eu tenho que no final, né, dele, executar, isso daí vai trazer milhões de dados de uma origem, mandar para um destino, só que esse é um processo que demora horas. Então, basicamente, eu deixei o computador ligado ali, rodando, e vira e mexe eu tenho que ir lá dar uma olhada, sabe? Porque se der pau, dá problema, né? Então tem que resolver rápido. Então, assim, tem dias que não é possível desconectar do trabalho. O trabalho remoto impactou seu nível de estresse e esgotamento de alguma forma? Se sim, como? Eu acredito que o trabalho remoto ele impactou, sim, no meu nível de estresse, no esgotamento, por conta do que eu disse anteriormente, que uma forma do seu chefe te controlar é ele exigir uma prontidão sua. Às vezes ele manda uma mensagem, tu tem que responder rápido, ele te dá tasks com um prazo irreal, né? Então isso impacta diretamente no estresse e no esgotamento. Quais suas atividades no tempo livre? Consegue praticar exercícios regularmente? Bom, basicamente minhas atividades fora do trabalho assim, atividade física, musculação, pratico um aeróbico ali externo também, e a leitura, tá? Tento ler o máximo que eu posso. E assim, tempo com a namorada, né? Todo mundo merece. Como está a sua qualidade de sono? Costuma fazer uso de medicamentos para dormir? Bom, hoje a qualidade do meu sono é um pouco melhor, porque a gente vai aprendendo e se educando, né? Mas assim, ficar em frente às telas, que todo profissional de TI fica, né? É muito prejudicial para o sono. E muitas das vezes tu termina ali seu trabalho e o lazer, né, é, é ficar no computador ainda, seja assistindo um vídeo, jogando, conversando com alguém. Então são hábitos que nós temos que mudar. Então assim, como eu falei, né, que eu leio, eu sempre coloco a leitura antes de dormir, para assim, dar uma desacelerada, né, e tu consegue dormir melhor. Então assim, hoje minha qualidade de sono é melhor por isso. Então, eu utilizava medicamentos, era para ansiedade que dava um sono, mas após eu colocar o exercício físico e a leitura, eu já não sinto necessidade mais. Que mudanças você acredita que poderiam ser implementadas na sua empresa ou na sociedade para prevenir esse esgotamento nos profissionais de TI? Olha, eu, eu não sou um cara muito inovador, então não consigo pensar assim, mudanças, sabe, que impactariam nesse sentido. Acredito que é questão de tempo. As empresas novas, né, que estão surgindo, principalmente as startups, elas já têm isso como fundamento, né, que é ter um profissional saudável, feliz, para que ele exerça uma boa função. E nesse caso, basicamente é o que eu penso, né?
O que poderia mudar é aplicar aquilo que algumas empresas já aplicam, que assim são happy hours, podemos dizer dessa forma, né? Que é um tempo ali de qualidade com os funcionários, né? Porque nós temos contato com essa galera todo dia e boa parte do dia. Só que sempre são relações profissionais, muitas das vezes são até tarefas maçantes, sabe? Então tu não tem aquele agrado em estar conversando, sabe, com o seu colega. Então, assim, um happy hour eu acho bacana. Às vezes compensações, reconhecimentos, sabe? Isso eu acho que é muito bom. Então, para mim está diretamente ligado a produtividade com a saúde mental, porque assim, um profissional que não está saudável, ele não exerce bem, né, o seu trabalho. Mas isso assim, não impacta somente o trabalho, impacta tudo, né, na vida. Então, eu acho que é importante a gente sempre procurar estar o melhor possível, através de bons hábitos, né, boas pessoas ao nosso redor, enfim. Mas eu entendo que às vezes a gente acaba caindo em empresas que não nos valorizam, acabam tirando a nossa vontade, né? Assim, diminuindo a nossa produtividade. Mas é importante termos em mente, não é papo de coach, não, hein, galera? Sou meio contra isso. Mas eu acho que é importante termos em mente, assim, um objetivo. Então, assim, aquela empresa é temporária. Tem que passar por isso e procurar sempre o melhor. Mas é isso. Boa noite, galera.